porque somos tão inclinados, né? Certamente, quando ele tirou aquele pacote da máquina, talvez você tenha pensado também, né? Que coisa boa, né? Extraordinária. Que invenção essa. E eu queria começar hoje pensando que a gente não é diferente. A gente é pecador demais. A gente só precisa de uma oportunidade. A gente só precisa de algo que nos leve a tal. Não estamos isentos, não estamos blindados, mas se nos entregarmos, se deixarmos ir, todos nós cometemos as mesmas atrocidades, as mesmas transgressões, e assim somos nós. Então eu queria começar a meditar com você hoje em 1 Timóteo capítulo 2, e antes de nós meditarmos no que a gente vai pensar hoje do texto de agora pela manhã, do versículo 1 ao versículo 6 e 7, eu queria voltar um pouco com você a alguns textos que vão deixar a gente mais consciente de todo esse raciocínio. Nós iniciamos na semana passada trabalhando os primeiros versículos desse capítulo, do capítulo 1, e nós meditamos aqui, pensamos sobre essa sã doutrina, pensamos sobre esse evangelho, pensamos sobre a lei que Paulo disse que é boa se utilizada de forma legítima e de acordo com essa revelação de Deus, com o evangelho da glória do Deus bendito. Mais adiante, no versículo 16 desse capítulo 1, Paulo diz que por essa mesma razão a ele foi concedida misericórdia, graça, para que ele, o principal dos pecadores, porque Paulo se identifica aqui no versículo 14 e versículo 13, como sendo exatamente essa pessoa principal de todos os pecadores, no sentido de que ele foi pecador mesmo tentando viver sobre as normas da lei, mas que também foi extremamente insolente, e ele se identifica assim, porque ele perseguiu a própria igreja do Senhor. Ele se identifica como blasfemo, perseguidor, alguém que não mede as consequências para perseguir alguém, para chegar ao objetivo de fazer com que alguém pare com a sua caminhada. Então observe que, diante de tudo que ele está construindo, Paulo agora se coloca como entre os pecadores, sendo o principal, porque era necessário que por meio dele, Deus o usasse, sendo esse pecador, para que esse evangelho pudesse alcançar a todos. E se você lembrar, nós colocamos aqui o contexto que essa carta foi escrita, porque eles estavam gastando muito tempo, perdendo muito tempo com conversas, com discussões, e Paulo fala de fábulas, que eles gastavam muito tempo com isso, que não levava a igreja e os relacionamentos a canto nenhum. Eles gastavam tempo com genealogias, que também não conduzia a igreja a nenhuma realidade clara com Deus, de um relacionamento com Deus. Então ele finaliza o capítulo 1, se colocando como esse pecador, para fazer exatamente contraponto com esses irmãos ou esses indivíduos que estavam trazendo
uma doutrina de ou fazer muita coisa ou deixar de fazer absolutamente tudo e, na verdade, fazer absolutamente o que se quer da vida. Ele se coloca, então, como esse que, em contraposição a esses argumentos, ele é o principal pecador e Deus o escolhe, usa de misericórdia para com ele, para que ele pudesse ser modelo para todas as pessoas, para todos os homens, para todos os povos. E então ele diz assim: modelos a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então observe que agora a transição que Paulo está fazendo para o capítulo 2, que nós vamos trabalhar, coloca claramente de que aqueles que hão de crer, que não são todos, vão ter como modelo a vida de Jesus, a vida do apóstolo, que é revelada no Evangelho, para que todos nós possamos olhar para a nossa própria vida, seja em que estado a sua vida esteja, seja uma vida monótona, como nós vimos no vídeo, ou seja agora uma vida que até possa estar trazendo a você alguma dinâmica, algum êxtase, alguma empolgação, porque você descobriu coisas que, mesmo sendo erradas, você começou a encontrar naquilo ali alguma vantagem, algum prazer, algo que possa te gerar essa sensação de perigo e que muitas vezes nos conquista também. Não importa a situação em que você esteja, Paulo diz a Timóteo, agora no versículo 18, que Timóteo precisa combater o bom combate, que Timóteo precisa ter como foco da vida dele tanto essas promessas que ele recebeu para que ele então pudesse viver e ensinar a igreja, os discípulos do Senhor, a viver nela também. Paulo então diz que você precisa combater, firmado nessas promessas, o bom combate. E a maneira como se pode combater o bom combate para um discípulo de Jesus é exatamente mantendo a fé gerada, a fé formada na convicção dessa aceitação da nossa parte por Deus, mediante a obra de Cristo Jesus. Então mantenha a fé. Observe que aqui o contexto é de Paulo se colocando como principal dos pecadores. Então ele diz: mantenha a fé nesse Evangelho, a fé nessa justiça revelada no Evangelho, porque se nós não mantivermos a fé, nós vamos sucumbir nessa caminhada, porque o pecado tenazmente vai nos assediar, o pecado está sempre a nos assediar, e nós temos diversas propostas o tempo inteiro, nos chamando a nos desviarmos de toda a retidão, de tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Para uma igreja nova, uma igreja que ainda está na sua infância, essas orientações são fundamentais, porque muitas vezes nesse afã de nós querermos fazer as coisas certas, às vezes nós nos esquecemos que a fé e a boa consciência, como Paulo orienta Timóteo, é o que nós precisamos manter. E já falamos sobre isso aqui também no sermão passado, quando trabalhamos a questão de que nós não podemos nos deixar levar pelo desejo de desenvolver boas condutas e nos esquecermos que a sã doutrina, que o Evangelho revelado é o que nós precisamos manter como foco também, senão não há nenhuma conduta a ser orientada, a ser abalizada, a ser legitimada da parte dos discípulos, se não houver a orientação da palavra de Deus dizendo vão, e nós dissemos que a igreja não pode viver por demanda, a igreja precisa viver por revelação. É a palavra de Deus que precisa nos conduzir. Agora então Paulo diz a Timóteo que ele precisa combater esse bom combate, mantendo fé e mantendo boa consciência, no versículo 19 do capítulo 1. E então diz: portanto, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram, vieram a naufragar exatamente na fé. Veja que fé e boa consciência são duas coisas que não podem andar separadas. A boa consciência aqui é essa convicção de que nós estamos andando corretamente, sim, de acordo com a lei, com a palavra de Deus. E não apenas a fé, porque muitas vezes, por querermos viver na fé, por querermos caminhar na fé e nessa liberdade de Cristo,
nós começamos a andar, de certa forma, negociando alguns princípios, alguns valores, algumas coisas que nós sabemos que elas não estão corretas, mas nós vamos atribuindo níveis de valores às coisas. Logo, para algumas coisas a gente faz assim, não, mas isso aqui é bobagem, isso aqui não tem problema, a gente diz que foi assim, só para a gente evitar muito trabalho. O que Paulo diz é que nós precisamos caminhar pela fé, mas caminhar também pela boa consciência, e que nós falamos aqui no domingo passado. A boa consciência é entender que na mente tudo o que nós estamos fazendo e toda a motivação que nos leva a fazer aquilo que fazemos passa pelo crivo de Deus. Deus olha e aprova aquilo que estamos fazendo. Então observe que há uma diferença entre a reputação que você desenvolve com as pessoas, aquilo que as pessoas veem de você, mas aquilo que Deus vê de você. E isso é manter uma boa consciência. É todos os passos que estamos dando, termos uma boa consciência de que Deus olha e aprova. E não a preocupação com o que os outros vão ver e aprovar. Porque senão, quando estivermos numa sala, já no fim do expediente, e um buraco negro abrir em um papel, nós vamos nos achar na permissão de então usar o papel para poder pegar o dinheiro do cofre. Então nós precisamos andar na fé, mas também na boa consciência. Só então agora, Paulo entra no capítulo 2, versículo 1, e é o texto que eu quero ler com você, para que a gente medite sobre essas palavras. Diz assim a palavra de Deus, preste bem atenção. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez, pedir que então, diante disso que lemos, o Senhor possa conduzir nosso coração, possa nos orientar segundo a palavra dEle. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito nos conduza aqui a toda a verdade, Pai. Que a Tua palavra alcance nosso coração, dos mais antigos aos mais novos, do mais sábio a talvez aquele que tenha mais debilidade em entender. Cremos que pela mediação do Teu Espírito, todos podemos chegar ao conhecimento da Tua verdade. Por isso, Senhor, nos revela aqui, nos fala, em nome de Jesus. Amém. Amém. Veja que o versículo 1, Paulo iniciou dizendo, antes de tudo. Veja como isso está agora conectado com o que a gente falou aqui anteriormente. No contexto em que Paulo diz que nós somos pecadores e que Ele é o principal desses pecadores, e que Cristo deu a sua vida para resgatar a pecadores. No contexto que ele diz a Timóteo de que ele precisa combater o bom combate, e esse bom combate, essa carreira que nos está proposta a vivermos em Cristo Jesus, está firmada primeiro na fé dessa obra revelada pelo Evangelho em Cristo Jesus, mas está firmado também na boa consciência, a consciência que se desenvolve nessa caminhada com Deus, em que nós sabemos que os seus olhos estão postos sobre nós, e isso nos conduz a viver de tal forma com Ele, a praticarmos e a caminharmos de forma reta na nossa vida, e que nós precisamos ter todo o cuidado para viver nessa direção. Paulo diz então que antes de tudo,
nós precisamos tomar aqui algumas precauções, ou nós precisamos nos guiar em algumas direções. Primeiro a exortação dele é que se use a prática. A ideia aqui de usar dessa prática é que em todos os momentos, em todos os instantes, não podemos baixar a nossa guarda achando que a oração, a súplica, a intercessão e a ação de graça são coisas que nós podemos negociar no tempo da nossa vida. O fato é que, para jovens discípulos, é bem verdade que esse tempo da oração é algo que muitas vezes nós negligenciamos, porque é característico do jovem o desejo por ver coisas sendo realizadas, e por colocar a mão na massa, e por caminhar em alguma direção. Mas o que Paulo está dizendo então é que, antes de tudo, nessa obra em que Deus nos colocou, nesse caminho em que Deus nos colocou, em que existe apenas um mediador, em que existe apenas pecadores e um Deus santo nos conduzindo nessa caminhada, nós precisamos fazer uso de súplicas, orações e intercessões com ações de graça ou ações de graça. Primeiro, seria possível a gente separar aqui cada uma dessas palavras e tentar pensar nos significados dela. Elas têm seus significados separados, há algumas distinções sutis muitas vezes entre o que é a súplica e o que é essa oração, no sentido mais legítimo, em relação à oração ser um termo muito mais usado no sentido de uma presença autorizada para que a gente esteja diante do rei, diante de uma autoridade. Não são qualquer pessoas que podem chegar diante de um rei, então ele precisa de uma oração, ele precisa de uma autorização, melhor dizendo, para que então ele possa chegar diante do rei com uma petição legal, autorizada. Quando Paulo fala sobre súplica, oração, intercessões, nós podemos trabalhar aqui essas ideias, mas eu quero pensar que a ideia de Paulo aqui é colocar num grande pacote todas essas coisas, dizendo que em absolutamente nenhum desses aspectos da nossa vida podem ser vividos sem que a gente tenha uma real prática, uma caminhada diária em fazer uso daquilo que sempre revela para mim e para você a nossa pequenez, a nossa miserabilidade, a nossa incapacidade de se chegar diante de Deus ou de rogar alguma coisa com autoridade diante de Deus. Então observe que aqui a ideia seria: observe para que a prática da sua vida seja uma prática que te conduza constantemente a uma humildade, a um abrir mão do seu orgulho, dessa posição de direito. Então ele diz: usem de forma constante, faça uso dessa prática de súplica, de oração, de intercessões e ações de graças. E é interessante se pensarmos que ele coloca ações de graça aqui no final, no sentido de que toda oração, toda súplica, toda intercessão vai nos conduzir a um coração constantemente grato diante de Deus, e não um coração revoltado, não um coração insatisfeito, não um coração que de repente possa colocar Deus em situação de vilão nas nossas histórias, porque é essa prática que faz com que nós mantenhamos um coração sempre submisso e humilde diante de Deus. Se observarmos na dinâmica da nossa vida, sempre que essa prática começa a se tornar rara na nossa vida, mais o coração vai ficando arrogante, mais insatisfação vai chegando a nos cercar, mais nós vamos tendo incompreensão da obra que Deus está realizando, tanto na nossa vida como no nosso contexto em que nós estamos. Só que Paulo diz para a gente que toda essa prática é em favor
de todos os homens. Então observe que no contexto em que ele coloca agora a realidade do pecado sobre todos nós, e de Cristo veio resgatar pecadores, e que nós precisamos combater esse bom combate, manter esse foco. Paulo diz então que antes de qualquer coisa, para que eu possa viver esse bom combate, eu preciso manter o meu foco em estar lançando, colocando diante de Deus constantemente súplica, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Isso é muito interessante no nosso contexto, semelhante ao contexto deles, no sentido de que nesse contexto aqui, se tinham pessoas que os cristãos poderiam ter raiva, ódio, que os cristãos queriam ou poderiam, melhor dizendo, exterminar da face da terra, é exatamente esses que Paulo se refere agora dizendo, todos os homens então, como quando Paulo coloca aqui, é em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Veja que coisa interessantíssima para a vida da igreja e uma igreja que é jovem, uma igreja que está ali nos seus 12 anos, como já citamos aqui, 10 anos. Paulo está dizendo que toda essa dinâmica da nossa vida passa pelo aspecto ou tem uma condição crucial, no sentido de que a igreja do Senhor precisa manter os olhos voltados para as realidades que estão além dela, que estão fora dela, e apesar de ser perseguida, apesar de um discípulo de Jesus que queira andar na boa consciência, que queira andar firmado na fé, que queira combater esse bom combate, todo discípulo de Jesus que caminhar ou quiser caminhar dessa forma, sofrerá sim a perseguição de toda essa sociedade, das autoridades. O que eles viviam nessa época de perseguição das autoridades, de perseguição dos reis, eram perseguições que levavam à morte. Nós conhecemos países, nós sabemos de histórias de cristãos sendo perseguidos em diversos países, missionários sendo mortos, pastores sendo mortos em diversos países. A oração ou a orientação bíblica para os discípulos de Jesus é que nós precisamos fazer uso constante de súplica, de orações, de intercessões e ações de graça por todas essas autoridades, por todos esses magistrados. E nós, num país corrupto como o nosso, precisamos entender que estamos falhando por demais, porque o uso da oração, da súplica, da intercessão pelos governantes, por aqueles que têm autoridade, não tem sido praticado pelos discípulos, pelo povo de Deus. São raros aqueles que nós podemos nos deparar fazendo de fato uso contínuo ou prática na vida pelas autoridades. Muitas vezes nós temos muitas coisas a dizer sobre as autoridades. Temos muitas coisas a acusar até mesmo essas autoridades. Mas o que caracteriza o discípulo que quer caminhar pela fé e em boa consciência é exatamente não fazer uso daquilo que não é legítimo para tentar mudar qualquer realidade que seja. Percebe? Muitas vezes nós estamos fazendo uso de coisas que não são legítimas para tentar mudar uma realidade que esteja gerando insatisfação na nossa vida. Nós vamos negociando, porque nós queremos priorizar o bom contexto para se viver, nos esquecemos da boa consciência e do bom combate. Então Paulo diz, antes de tudo, vocês precisam entender que é esse caminho que vocês precisam fazer. Use a prática. Pratica esse negócio, caminha nessa direção. Então ele continua dizendo, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ora, quem não quer
essa vida tranquila e mansa, com toda fidelidade a Deus, com toda uma caminhada de piedade, de uma vida que se desenvolve na presença de Deus, para a glória de Deus, se instaurando e se desenvolvendo na sociedade que nós vivemos. Quem não deseja lideranças no nosso país que possam temer a Deus? Quem não desejaria lideranças no nosso país que fosse devido o respeito realmente a elas? Não pelo cargo que elas ocupam, mas por quem elas de fato são. Pessoas que você olhe e que digam, essas são dignas de respeito. O que é que elas ocupam? Que cargo elas têm? Eu não sei, mas ela é digna de respeito. Do menor cargo ao maior, a pessoa é digna de respeito. Quem não deseja isso? Mas muitas vezes estamos optando pelo uso de práticas ilegítimas, como discípulos que recebemos a revelação do Evangelho, da Palavra de Deus. Nós precisamos entender que antes de qualquer coisa, então observe que Paulo não está dizendo que você não possa fazer uso de outras coisas, mas que você precisa entender que todo o uso de tudo que você vai fazer precisa ser debaixo dessa consciência boa, firmado na fé, na justiça que há em Cristo Jesus. Percebe todo esse contexto? Agora Paulo diz assim, isso é bom e aceitável diante de Deus. O que é bom e aceitável diante de Deus? Tanto a prática, que Ele está nos chamando a viver, como discípulos, que como os discípulos novos podemos muitas vezes achar que essas coisas não vão levar a nada, achar que o tempo é curto e a gente precisa correr, a gente precisa fazer alguma coisa. Paulo diz que isso é bom e aceitável diante de Deus, mas também a vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito, é boa e aceitável diante de Deus também. Isso nos remete àquele cenário de criação, onde todas as coisas eram perfeitas. Nos remete ao cenário de construção de uma realidade em que Deus está governando e todos os homens estão submissos à sua autoridade. Observe que então toda a influência que nós podemos gerar naqueles que têm autoridade na nossa vida, a partir do caminho da oração, é a influência que pode conduzir e que pode fazer com que você tenha uma participação mais efetiva na obra que Deus está realizando nesse mundo. Porque de fato, Ele vai chegar no momento em que Ele vai restaurar todas as coisas. Em Cristo Jesus, nós teremos sim uma realidade toda restaurada, toda santificada, perfeita e em plena comunhão com Deus. É a minha oração e a sua oração que é um instrumento fundamental para essa construção. Muito mais do que os nossos cartazes, muito mais do que o nosso grito na rua, é o joelho no chão, é interceder por essas autoridades. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, do qual deseja que todos os homens sejam salvos. Em João capítulo 17, versículo 20, Jesus diz, eu rogo não somente por estes, e Jesus estava falando dos seus discípulos, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Quando nós colocamos esse contexto do que Paulo está afirmando aqui, com todo o contexto bíblico, das afirmações bíblicas, das verdades que há na palavra de Deus, Ezequiel, por exemplo, capítulo 18, versículo 31 e 32, o profeta diz, livrem-se de todos os males que vocês cometeram, busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Quando você conecta aquilo que a palavra de Deus traz em relação a essa verdade da salvação sendo anunciada a todos os povos, o salmista dizendo que Deus daria a ele todas as nações por herança, se ele andasse na retidão e na justiça.
quando nós colocamos à luz da palavra de Deus todas essas afirmações, o que Paulo está nos conduzindo aqui então é fazer perceber que todas as pessoas da face da terra, todos os tipos, todas as etnias, todas as raças, todas as características que existem nos seres humanos da face da terra, todos esses seriam alcançados. O evangelho estaria sendo estendido a todos esses povos. E nas palavras de Jesus, a oração dele, a conversa dele com o Pai é: eu rogo, Senhor, não somente por esses discípulos que já estão caminhando aqui comigo, mas por todos aqueles que hão de crer por intermédio, pela a tua palavra, é que eles hão de crer em mim. Obviamente sabemos que alguns vão crer, outros não crerão, que a palavra de Deus levará uns à crença, mas que levará também outros à descrença, que muitos vão ouvir e vão rejeitar a palavra de Deus. Então ele continua dizendo: deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade aqui, Paulo está ligando a esse evangelho que é segundo a glória e a misericórdia do Senhor Todo-Poderoso, que ele citou no capítulo 1 e que nós estudamos aqui na semana passada. Então ele diz assim: portanto, ou porquanto, há um só Deus. Observe que essa salvação estendida a todos os povos, ela é baseada e firmada no fato de que só há um Deus. Só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Por isso, todos poderão ouvir e poderão crer, porque o evangelho é um só, Deus é um só, e Cristo, o mediador, homem, é um só. Não existem vários deuses, não existem vários mediadores, só há um Deus, só há um mediador. Logo, a igreja precisa entender que ela precisa orar por todos. Ela não pode fazer distinção de pessoas, ela não pode fazer distinção de classe, ela não pode fazer distinção de raça, ela não pode fazer distinção, ela tem que orar e interceder por todos. Veja que o que implica aqui é que a obra de evangelização, a obra de anúncio desse evangelho, ela não começa com a própria proclamação, ela começa com a oração. Ela começa com a apresentação das pessoas diante de Deus, para que então Deus conduza. E então Paulo diz assim, finalizando o versículo: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho este, que se deve prestar em tempos oportunos. Fazendo referência a toda essa dinâmica, como Paulo diz, sobre a plenitude dos tempos. O tempo, o kairos, aquilo que Deus está realizando na terra, não o nosso tempo, não na nossa cronologia, mas no tempo oportuno aqui no momento em que Deus está construindo para alcançar determinado coração. Eu e você precisamos estar em guarda, eu e você precisamos estar prontos, eu e você precisamos estar preparados, e isso começa com a oração. Observe que é exatamente a oração então que vai nos dar essa sintonia em perceber o momento oportuno de anunciar esse evangelho que chama a todos os povos a se curvarem diante do Senhor. O momento oportuno, aquele tempo em que Deus está realizando as coisas que não estão muitas vezes conectados com o nosso tempo, Ele vai se conectar quando eu e você estivermos orando por tais indivíduos. Quando eu e você estamos desenvolvendo uma súplica, uma prática de súplica no nosso dia a dia, em favor de todos, aí nós vamos ter clareza em perceber o momento, o tempo oportuno de anunciarmos o Evangelho Salvador, o Evangelho da Palavra de Deus em Cristo Jesus. Mas ele diz, Cristo homem, fazendo referência naquilo que Hebreus, por exemplo, nos diz, capítulo 4, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas.
Esse é o nosso mediador. Ele faz mediação entre nós e Deus. Ele é aquele que intercede por você diante do Pai, como diz João. Ele está constantemente intercedendo diante de Deus, porque Ele sofreu as mesmas tentações que eu e você sofremos. Ele experimentou as mesmas limitações que eu e você experimentamos. Por isso nós temos Jesus como o nosso mediador. Por isso o Pai oferece o seu próprio Filho a encarnar para ser o nosso mediador, porque Ele intercede com destreza, com minúcias diante de Deus em relação à sua vida e à minha vida. Esse nosso mediador sabe exatamente aquilo que eu e você vivemos e passamos na nossa vida. Por isso nós podemos confiar nele. Mas eu queria então, diante de tudo isso aqui que nós temos pensado e exposto sobre esse texto, eu queria pontuar algumas coisas aqui no que deve ser o nosso foco, no que deve ser o foco do discípulo do Senhor Jesus, o foco de quem quer caminhar com Jesus, o foco da igreja do Senhor Jesus, seja ela nova, seja ela velha, seja ela de 100 anos, seja ela apenas de 1 ano, como a nossa igreja aqui, que está comemorando seu primeiro ano de organização. Primeiro foco que nós precisamos ter é que a salvação em Cristo foi estendida a todos os povos. Perdão. Entrou um ponto ali, né? Que não olha para aquele não. A salvação foi estendida a todos os povos. Isso mexe com a minha fé e com a sua fé, querido. Porque você precisa parar como discípulo de Jesus, e eu preciso parar como discípulo de Jesus, a achar que para aquela pessoa o negócio não vai funcionar. Não está na nossa autoridade esse estabelecimento. Para quem vai funcionar e para quem não vai anunciar o Evangelho. O Senhor estendeu essa salvação em Cristo a todos. Porque aqueles que hão de crer são conhecidos pelo Pai, mas não são conhecidos por nós. E muitas vezes os nossos critérios, eles são pequenos demais, pobres demais, porque nós vemos muitas vezes pessoas que estão muito mais caminhando para aquele lado que nós explicamos aqui, de um gnosticismo, que leva a pessoa a se dar completamente, a satisfazer os prazeres da carne, da vida, os desejos que ele possa ter na vida. Ele está muito mais caminhando para um lado como esse, e Paulo está dizendo para nós que o Evangelho foi explicado, o Evangelho foi anunciado a todos. Que eu e você precisamos fazer oração, súplica, intercessão por todos, ou seja, por esses também. Ou muitas vezes o nosso critério é tão pequeno que a gente olha aquele que está muito mais andando de forma ética, mais íntegra, uma pessoa que assim não conhece Cristo, não se submete a Cristo, não crê em Cristo, e muito menos na intercessão que Cristo faz diante dos homens e de Deus, mas ele tem uma postura ética, moral, muito ilibada, e porque eles são muito retos na sua conduta, a gente pensa assim, só falta ser crente. Você percebe o tremendo equívoco e a tremenda incompreensão daquilo que o Evangelho é. O Evangelho coloca todos nós debaixo de uma condição de miseráveis diante de Deus, mas coloca e apresenta um Deus que é misericordioso e não carrasco, e que cura, que liberta, que salva aqueles que foram levados ao arrependimento. Ele perdoa, Ele restaura. A salvação em Cristo foi estendida a todos. Eu quero chamar você a fazer mais uso da prática, da oração, da súplica, da intercessão e de ações de graças por todos os homens. Por todos. Ele tem uma conduta moral muito reta,
ore mais por ele. Porque muitas vezes é esse que moralmente é muito correto, que mais tem um coração arrogante, que menos consegue se submeter ao anúncio de um evangelho que diz: você é um pecador e não merece nenhum favor de Deus. Ore mais, interceda mais. Mas em segundo lugar, a igreja não tem uma cara. Ela é uma comunidade com todas as faces. A ideia aqui é que se Cristo for anunciado a todo tipo de gente entrará. Essa segunda afirmação está conectada com a primeira. Se eu e você entendermos que a salvação foi estendida a todas as raças, todas as etnias, todos os povos, todo tipo de gente no nosso linguajar, a igreja nunca poderá ser, debaixo da sã doutrina, um lugar que seja para um determinado grupo de pessoas. Você entende isso? Se a salvação em Cristo, o anúncio do Evangelho tem que ser estendido a todos, a igreja não pode ser um lugar que só entra um J ou que só entra um André. Gostou ou não? Não é não? Que um incomoda com a alegria que tem, o outro, né, sabe? Eu sei disso, ele também lhe ama, eu sei, por isso, se não soubesse eu não brincaria com isso, não é não? A gente não bota a mão em onde não. Aquele que já nos atraiu a ele mesmo, pode atrair a todos e a qualquer um, também a ele. Então, não cabe essa ideia, eu quero aqui deixar claro que segundo essa sã doutrina da palavra de Deus, de um evangelho que precisa ser anunciado a todos, quando nos reunimos na presença de Jesus, a figura bíblica ou o anúncio bíblico é que lá estarão todas as tribos diante dele, e nós não nos olharemos olhando assim: eita, você é um pouco diferente de mim. Na presença de Deus não tem isso. O que acontece então é que nós precisamos entender que a igreja, a comunidade local, não pode ser um lugar para atender um determinado público. Obviamente, o Espírito de Deus vai fazer a igreja nascer, crescer e ter um público em que ela alcance de forma muito mais fácil, porque é a própria identidade dela. Mas se ela entende essa salvação a todos, esse anúncio do Evangelho a todos, ela não vai estar limitando as suas ações. E quando nós anunciamos isso a quem chega, por mais estranho que a pessoa possa parecer, ela também vai saber que aquele lugar, por mais diferente que seja dela, é um lugar onde ela pode estar tranquilo, de forma aceitável, acolhedora. Por quê? Porque é a igreja de Jesus. Em terceiro e último lugar, a oração é a evidência da fé e instrumento para o estabelecimento da vontade de Deus. Vamos ler de novo? A oração é a evidência da fé. Para quê? Evidência da fé. Eu creio em Jesus, eu me entreguei a Jesus, eu quero servir a Jesus, mas eu não gosto de conversar com Ele não. Eu acho que esse negócio é muito cansativo. Eu acho que eu preciso trabalhar mais. Façam uso da oração, prática da oração.
a evidência da fé nos discípulos é que nós começamos a buscar a Deus, porque nós ganhamos uma autorização para estarmos diante de um rei de todo o universo, e nós não podemos simplesmente dizer, depois eu vou lá comparecer. A autoridade maior é Ele, nós simplesmente nos submetemos. Mas a fé não é somente, a oração não é somente essa evidência da fé, ela também é o instrumento para o estabelecimento da vontade de Deus. Quanto mais você está insatisfeito com a realidade que lhe cerca, querido, mais tempo de oração você precisa gastar. As intempéries da vida são instrumentos de Deus. Quando nós temos essa consciência, isso nos leva à oração. Mas quando achamos que as intempéries da vida são porque Deus perdeu o controle, ou porque Deus virou as costas, ou porque Deus não está interessado em nos responder à oração, isso é falta de fé. As intempéries da vida levam a gente a ter muito mais insatisfação e ir morrendo no azedume do nosso próprio coração. Mas se entendermos que há um Deus soberano construindo a história e dando sim adversidades à nossa vida, eu e você vamos entender que quanto mais insatisfeitos com a realidade que está nos cercando, dentro de casa, na igreja, no país, no seu bairro, nas suas relações com quem quer que seja, no seu trabalho, quanto mais insatisfação, mais oração você precisa buscar na sua vida. Porque o instrumento que vai nos conduzir à paz, à conservação dessa paz, a uma forma correta das próprias lideranças poderem liderar, o instrumento que vai nos conduzir a isso é a oração. É legítimo buscar isso, é legítimo desejar isso, é legítimo o desejo por uma vida mais tranquila, é legítimo buscar uma vida mais mansa, pacata na nossa cidade, tudo isso é legítimo. Mas Deus não se preocupa apenas com o que desejamos, mas Ele também nos orienta com a forma que nós vamos buscar isso. Porque nós, infelizmente, acreditamos que nós é que somos construtores da realidade. E nos esquecemos que há um Deus soberano que controla e constrói toda ela. Ele chama o seu povo a reconhecer isso por meio da oração. Não somos nós que vamos afetar tudo isso e transformar tudo isso. É Deus quem transforma. Porque eu e você podemos lutar muito, discutir, podemos nos esforçar, gastar do nosso tempo. Mas se Deus não fizer, em vão nós vamos trabalhar. Em vão vamos trabalhar. Por isso, querido, eu queria que você talvez buscasse no seu coração esses caminhos que você tem feito, as alternativas que você tem buscado. Eu queria que você tentasse encontrar no seu coração a quantidade de vezes que você está botando a mão naquele buraco negro para tentar encontrar algo de forma mais fácil e ter nas suas mãos. Talvez que você pudesse sondar um pouco mais seu coração para perceber o quanto você pode estar abrindo mão da boa consciência. E que Paulo diz que isso levou muitos a naufragarem na fé, porque vai corrompendo.
E nós que já somos corruptos, precisamos entender que o modo pelo qual Deus estabeleceu para que nós pudéssemos construir uma realidade é pela oração, pelo anúncio desse evangelho, que faz com que a gente possa perceber as realidades sendo transformadas, porque o evangelho é o único isento que pode confrontar gregos e troianos, judeus e gentios, direitistas e esquerdistas. O evangelho não se corrompe, não se mistura com classes, mas ele anuncia, acolhe e confronta a todos. Insta para que a gente se arrependa e então a gente possa viver uma vida de paz com o nosso Deus, que continua em atividade nesse mundo. Como que o seu coração tem se portado? Qual a postura que o seu coração tem tomado? Há muito mais que você pode fazer no seu trabalho. Há posturas que podem ser corrigidas lá. Há muito mais que se pode ser feito na casa onde você mora. Há posturas que podem ser corrigidas. E a oração é que vai te conduzir a tudo isso. Há muito mais que pode ser transformado na realidade da sua igreja local. Porque talvez a impressão que os de fora têm é que talvez a comunidade possa parecer um lugar apenas para um determinado grupo de pessoas. Mas se o evangelho for anunciado a todos, todos poderão entrar. E vai ter todo tipo de gente. Mas isso começa no meu coração, no seu coração, se curvando diante desse Deus que nos chamou a, antes de falarmos, orarmos por todos.